Graças e paz, que bom estarmos novamente analisando a palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Gênesis, no período que abrangeu a vida de Abraão. Mas vamos orar ao Senhor primeiramente, para que seja Ele a nos orientar neste momento. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos pelo privilégio que nós temos de estar na Tua presença, analisando a Tua verdade. Seja o Teu Santo Espírito a esclarecer a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estivemos verificando em nosso último vídeo a respeito de Abraão o Hebreu. Abrão o Hebreu. O que significa a palavra hebreu. Queremos dar continuidade, então, a partir do capítulo 14 de Gênesis, do versículo 13 em diante. O capítulo 14 nos fala da guerra entre 4 reis e 5 reis, 4 reis contra 5 reis, a vitória dos 4 reis, que levaram cativo também Ló, que estava morando em Sodoma. Vejamos a leitura do versículo 13 ao versículo 17. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Eu quero fazer 2 vídeos a respeito deste texto. Neste primeiro vídeo, eu quero me ater a estes aliados de Abrão e o seu significado, o que eles representam para nós. Aqui fala de Manre, o amorreu, e de seus irmãos Escol e Aner, que eram aliados de Abrão. Tinha uma aliança com Abrão. Nós queremos ver neste momento o espírito que estava em Abrão. A palavra Manre significa poder, unção, força. A palavra Escol significa cacho, que nos lembra uvas. Uvas nos remete ao sangue de Cristo. Então, Escol tem um significado de excelência. E Aner, equilíbrio sem exagero, ou seja, moderado. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, só para esclarecer, este Aner, este moderado, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, a palavra do Senhor diz: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando se fala em moderação, a pessoa pensar
de si mesmo, com equilíbrio, sem nenhum exagero. E tudo que considerar para si, para os seus, para as suas atividades, tem que ser com base na fé que Deus entregou a cada um daqueles que pertencem ao Senhor. Então, de modo que aqui nós temos 3 características nesses aliados de Abraão: o poder, a excelência e a moderação. O poder e o que existe de mais excelente em um caráter é o amor. Deus é amor. É a marca mais proeminente do caráter de Deus. O amor. Então, vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, nos versículos 1 a 7, para termos um esclarecimento excelente sobre este espírito que estava em Abraão. Diz 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Justamente os nomes dos aliados de Abraão: Manre, Escol e Aner. É um espírito de poder, de amor e de moderação. Era este o espírito que estava em Abraão. Em Abrão, ainda não se chamava Abraão. E você pode verificar este poder, porque o texto nos mostra que Abrão saiu com 318 homens contra um exército de 4 reis que vinha vencendo absolutamente tudo no seu caminho. Venceu a aliança dos 5 reis que habitava naquela terra. No caminho venceu exércitos de gigantes, os Emins, os Refaíns, os Zuzins e outros povos. E Abrão, com 318 homens, venceu aquele exército com mais de 100 mil homens. Poder. Isso é poder. O poder de Deus. O tremendo poder de Deus. Em Abrão estava esse espírito, o espírito de poder. O espírito de poder é aquele espírito que diz: eu posso. Não há nada que possa me vencer. Eu tenho lutas pela frente, problemas a encarar. Pode demorar a minha luta, mas no final eu prevalecerei. Porque eu posso vencer todas as coisas. Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, ele diz: tudo é possível ao que crê. Naturalmente, ao que crê na palavra de Deus, ao que crê em Deus. Quando nós cremos em Deus, esta fé nos faz onipotentes. Tudo é possível. Isso é onipotência. Então, em Abrão havia esse espírito, um espírito de poder. E a demonstração está aqui. Ele prevaleceu. Havia um espírito de amor. Ora, ele arriscou a sua vida, ele arriscou a sua família para ir atrás de Ló. Ló se aproximou da cidade do pecado. Abrão poderia dar de costas para ele e dizer simplesmente: ele foi um louco ao se aproximar de um lugar assim. Mas Abrão não considerou isso. Considerou apenas que ele amava seu sobrinho e a família de seu sobrinho e foi atrás arriscando a sua própria vida para
resgatar Ló e realmente conseguiu. E também o espírito de moderação. Abrão sabia que ele mesmo não poderia vencer. Com 318 homens, ele sabia das suas impossibilidades, mas ele confiava em Deus, ele confiou no Senhor. E pela fé, ele foi e prevaleceu. Pois saiba, querido irmão, que este mesmo Espírito que está em você, que recebeu a Jesus como Salvador e Senhor. E você pode conferir isto comigo na carta aos Gálatas, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, 13 e 14. Observe. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora observe com que finalidade o Senhor Jesus Cristo se colocou na cruz em nosso lugar para nos resgatar. Ele diz no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, gentios são todos aqueles que não são judeus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor e vivemos no propósito de Deus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação. Como disse Paulo a Timóteo, nós não recebemos espírito de covardia. Aquele que tem o Espírito de Deus e está conscientizado do que representa esse Espírito, ele não teme. Ele não teme as circunstâncias adversas. Ele não teme os problemas. Ele sabe, porque Jesus já disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aí você pode dizer, ele venceu, mas ele venceu para você. Por isso você pode até passar por aflições, e passamos efetivamente. Porém, amado irmão, o Senhor já venceu todas as lutas que nós encaramos, já foram vencidas na cruz do Calvário. E isso significa que pode até demorar a nossa luta, mas haveremos de prevalecer, porque a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Então, dentro de nós deve haver esse espírito de poder. Se você é salvo, o espírito, esse mesmo espírito que estava em Abraão, está em você. Recebemos pela fé esse espírito que foi prometido. Espírito de poder. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Creia nisso. Você está encarando lutas, você está encarando problemas, não desista. Não fuja. Não pense que Deus o abandonou. Deus está ensinando você a aplicar a sua fé e prevalecer por fé. É por fé que nós vencemos. É por fé que recebemos esse Espírito e é por fé que esse Espírito funciona em nós e através de nós. De modo que você tem esse Espírito de poder, se você efetivamente recebeu Jesus, você tem o Espírito de amor capaz de perdoar. Naturalmente, você como pai, ou se você é líder, se você é mãe, se você é líder, você tem a responsabilidade de bem conduzir seus filhos e seus liderados na presença de Deus, e então deve repreendê-los quando merecem, deve tratá-los, deve discipliná-los, mas
sempre em atitude de amor, sempre procurando que, no final, seus filhos são liderados, eles possam andar em retidão, andar em justiça. Daí porque nós devemos, portanto, agir em amor para com eles. E também moderação. Nós aprendermos a enxergar quem nós somos sem Deus. A nossa natureza pecaminosa nos enfraquece. Sem Deus não somos nada, não somos ninguém. Porém, em Deus podemos todas as coisas. Em Deus somos mais que vencedores. Daí que a moderação é você ter a mentalidade correta de alguém que é crente em Cristo Jesus. A mentalidade de Cristo em você. Portanto, este é o espírito que estava em Abraão, e nós, como descendentes de Abraão, você pode ver aqui mesmo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, está escrito: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Este é o espírito que está em nós. Não esmoreça diante das lutas, diante das agressões. Ame, embora você tenha que muitas vezes repreender, muitas vezes disciplinar, mas sempre em atitude de amor, sempre querendo o bem daquela pessoa que você está tratando, e também espírito de moderação, um espírito de equilíbrio, um espírito de se enxergar, se não agir por fé, se enxergar como um possível fracassado, mas agindo por fé, agindo em amor, então será um grande vencedor, porque pela fé e pelo amor vencemos tudo. Que esta boa palavra fique em seu coração agora e para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe.